Bom, turma, vamos fazer aqui mais alguns exemplos sobre raiz e gráfico da função afim. Então, nós aprendemos que para a gente calcular a raiz de uma função afim, só basta eu fazer x igual a menos b dividido por a. Então, com um pouco de atenção, nós vamos observar que o coeficiente a é 3 e o coeficiente b, que é o coeficiente linear, é 2. Então, vamos calcular aqui a raiz, no caso, dessa função aqui da letra A. A função da letra A é y igual a 3x mais 2. Então, quer dizer que o x, nesse caso aqui, que é a raiz dessa função aqui afim, é menos b, no caso, menos b dividido por a. Então, quando eu for fazer a substituição, vai ficar igual a menos, quem é o coeficiente b? É 2. E quem é o coeficiente a? É 3. Pronto. Então, aqui eu acabei de encontrar a raiz dessa função. Ou seja, a raiz dessa função aqui é menos 2/3. Beleza? Agora, se eu for fazer o gráfico dessa função, só basta eu pegar a raiz e o valor do b. Só basta eu ter essas duas informações. Só basta eu conhecer o valor da raiz e o valor do coeficiente b. Então, como é que fica? Vamos fazer aqui o plano cartesiano para a gente esboçar o gráfico aí dessa função. Então, nós sabemos que aqui vai ser o eixo x, tá? Aqui vai ser o eixo x e aqui vai ser o eixo y. No eixo x, nós encontramos a raiz. A raiz é x, então eu vou colocar menos 2/3 bem aqui, ó. Tá? Tá por aqui. Tá bom? Se eu for dividir 2 por 3, se eu for dividir 2 por 3, vai ser um número entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Se aqui for 1, então tá mais ou menos aqui, menos 2/3. Menos 1, né? Então aqui vai ser menos 2/3. Mais ou menos aqui. Beleza? E a raiz e o valor do y, no caso, o valor do b, é 2. Então eu vou colocar o 2 lá em cima. Show? Pronto. Então eu vou pegar esse ponto e esse ponto. Então eu só preciso do coeficiente b e eu preciso também da raiz. Pronto. Depois disso, eu vou fazer aqui a reta. Ou seja, o gráfico da função. Então esse gráfico aqui representa, essa reta aqui, que é o gráfico da função afim, representa o gráfico dessa função aqui. Então, repetindo, só basta eu ter o coeficiente b e a raiz da função. Beleza? Pronto. Vamos observar essa daqui agora. Então, aqui nós temos o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? O coeficiente a, nesse caso aqui, ó, é 2. E o coeficiente b é menos 1. Então, para eu fazer o gráfico da função, só basta ter a raiz e o coeficiente b. O coeficiente b eu já tenho. O coeficiente b, ó, é menos 1. Agora falta encontrar a raiz. Como é que eu faço para encontrar a raiz? Eu só pego o valor do x e uso essa fórmula aqui, ó, menos b dividido por a. Beleza? Quem é o coeficiente b? É menos 1. Então fica menos 1 dividido por 2. Nesse caso, o coeficiente a. Ou seja, joguinho de sinal, menos por menos dá mais. Então fica só 1. E aqui repete 2. Então nós temos aqui, ó, o coeficiente b e a raiz. Pronto. Agora eu vou lá no plano cartesiano, ó. Eu vou lá no plano cartesiano e esboço rapidamente, ó. Eu vou lá no plano cartesiano e esboço o gráfico dessa função. Então vamos lá. Aqui é o eixo y. Nesse caso eu vou colocar o menos 1. O menos 1 representa o coeficiente b. Então eu vou colocar lá embaixo o menos 1, certo? E no eixo x eu vou colocar a raiz. Nesse caso aqui a raiz é quem? É 1 sobre 2. Observe que 0, 1. Então, 1 sobre 2 é a metade, está entre 0 e 1. Então, eu vou colocar colocar aqui, 1 sobre 2. Beleza? Então, eu vou pegar esse ponto e esse ponto. Então, eu só preciso desses dois pontos aqui, ó, para poder fazer o gráfico. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó. Observe que a função, de novo, vai ser uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente a é maior que 0. Pronto. Então, observe que essa reta aqui, ó, é o gráfico que define essa função aqui. Então, repetindo, só basta eu ter duas informações, pessoal, para poder fazer o gráfico de uma função afim. Eu só preciso ter o coeficiente linear, que é esse menos 1, e eu preciso ter a raiz da função, que é só fazer menos b dividido por a, para poder encontrar lá no eixo x. Depois disso, nós vamos fazer aí, esboçar o gráfico. Beleza? Vamos fazer aqui agora um caso que a função vai ser decrescente. Vamos lá. Se eu coloco, mais um exemplo aqui, essa função aqui, ó, y é igual a menos 5x mais
2. Olha só, observe, pessoal, que o coeficiente A é menos 5. Então, o A ele representa esse número aqui. E o coeficiente B é o 2. Então, vamos lá. Observe também que o coeficiente A é um número menor que 0. Então, pela lógica, então vamos logo entender. Pela lógica, a função vai ser decrescente. Ou seja, o gráfico que define vai ser para baixo. Vai estar decrescendo com o decorrer do tempo. Então, para nós encontrarmos o gráfico dessa função, eu preciso conhecer a raiz. Vamos encontrar aqui a raiz. Como é que eu faço para encontrar a raiz? X igual a menos B dividido por A. Quem é o B? Está bem aqui, ó. O B é 2, então fica menos 2 dividido pelo A. Quem é o A? É menos 5, então fica menos 2, nesse caso, dividido por menos 5. Então aqui vai ter um joguinho de sinal, ó. Menos dividido por menos dá mais, então vai dar só 2 sobre 5. Então está aqui a nossa raiz. Então aqui é a raiz. E o coeficiente B eu já tenho também, ó. Então eu só preciso do coeficiente B e da raiz. Beleza? Então se eu for dividir 2 por 5, ó, se eu for dividir 2 por 5 vai dar 0,4. Beleza? 0,4 também está entre 0 e 1. Show? Então vamos fazer aqui o plano cartesiano. Então aqui no plano cartesiano nós vamos ter aqui no eixo Y, eu vou logo colocar quem? O valor do B. Quem é o B? É 2. Então, eu vou colocar aqui o 2. E no eixo X, eu vou colocar quem? Essa fração aqui, ó, que nesse caso é 2 quintos. Ah, bacana. Então, se aqui é 0, aqui for 1 no caso, então o 2 quintos vai estar entre 0 e 1. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, 2 quintos. Beleza? Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Só que com um pouco de atenção vocês vão perceber que esse gráfico aqui, que é essa reta aqui, ó, ela vai estar decrescendo com o decorrer do tempo, pessoal, ó. Que coisa bacana. Observe que o gráfico dessa função aqui, ó, é decrescente. Ou seja, essa função aqui é decrescente. Por quê? Porque o coeficiente, olha só, porque o coeficiente aqui nesse caso, ó, o coeficiente A é menos 5. E por sua vez é menor que 0. Então toda vez que o coeficiente A for menor que 0, nós vamos ter uma função decrescente. Beleza? Então só basta eu ter essas duas informações. Só basta eu ter o valor do A, ou só basta ter o valor do B, e só basta ter o valor da raiz. Conhecendo esses dois valores, eu posso esboçar o gráfico da função.